Olá, pessoal do Dr. Staff, bem-vindos. Eu sou Ana Rosa Sprenger, sou dermatologista. Eu sou a Ânia Cordeiro, dermatologista. A gente vai falar com vocês hoje sobre a nova Lei de Proteção de Dados. Será que você precisa sair correndo, contratar um advogado para sua clínica, para o seu consultório para se adequar? O que você acha, Ana? Eu acho que não é motivo para desespero no momento, mas a gente tem que estar familiarizado com vários termos, com vários conceitos e começar a se preparar para proteger melhor os dados nos consultórios. Essa aula a gente preparou com muito carinho para vocês. Ela foi inspirada numa aula que nós tivemos, numa live que nós tivemos com o nosso querido amigo Sérgio Palma, mas infelizmente eu não consegui um áudio suficientemente bom para apresentar para vocês, então nós refizemos uma aula, eu e a Ânia, e nós vamos apresentar para vocês. E no final nós vamos deixar na descrição do vídeo todas as fontes de referência que nós usamos nas aulas e também um presente para você, né, Ânia, que você preparou com a nossa advogada assessora, a doutora Mirella Murad. Isso, a Mirella preparou um termo, depois a gente fala melhor e vai ficar disponível para todo mundo. Ok, eu vou compartilhar minha tela. Então, nós vamos ver alguns conceitos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e as implicações nos consultórios médicos. Então, o que é a LGPD? A LGPD é uma lei que foi criada em 14 de agosto de 2018 com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Esses termos eu copiei e colei diretamente da lei que está disponível aqui nessa referência e que vai estar disponível para você. O texto da LGPD foi inspirado em linhas específicas da regulação europeia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que tem a sigla em inglês GDPR. E por que só agora estão falando tanto na LGPD? Porque agora todo mundo começou a correr e falar sobre a LGPD. Nos artigos 52, 53 e 54 da LGPD, existem as referências às sanções administrativas que entram em vigor a partir de 1º de agosto de 2021, conforme essa portaria emitida pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o que vai mudar na vida do médico? Não vai mudar só a vida do médico, vai mudar a vida de todos os brasileiros, porque deverá haver uma adequação de pessoas físicas ou jurídicas quanto à segurança dos dados pessoais e dos dados sensíveis. E isso vai ser fiscalizado e regulamentado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E quais são as sanções administrativas? No artigo 52 da lei, existem 12 tipos de sanções, que vão desde a primeira sanção administrativa, que é a advertência e uma solicitação de adequação às exigências da lei, e em seguida vem a sanção de multa simples, que pode ser até 2% do faturamento da empresa, com um teto de 50 milhões de reais, e aí as sanções continuam até a última sanção, a sanção 12, que culmina com a proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados. Então, a gente vai começar com advertência e a punição pode chegar até a proibição parcial ou total do exercício da empresa. Então, isso vai implicar numa adequação de todos nós, pessoas físicas ou jurídicas, quanto à segurança dos dados pessoais e dos dados sensíveis. E o que você tem que saber quanto à segurança dos dados? Primeiro, a gente vai ter que se adequar a alguns conceitos, alguns termos que nós vamos trabalhar em seguida. Então, no artigo 5, ele define todos os envolvidos no tratamento de dados. Dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, então são apenas os dados de identificação, são os dados pessoais. Dado pessoal sensível é o dado pessoal de origem racial ou étnica, de convicção religiosa,
opinião política, filiação, sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, e dado aqui, eu coloquei em negrito, referente à saúde ou à vida sexual, além de dados genéticos ou biométricos, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, dado pessoal não é a mesma coisa que dado sensível. Dado anonimizado é o dado relativo a um titular que não possa ser identificado, e considerando a utilização dos meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Banco de dados é o conjunto de dados, é o conjunto estruturado de dados pessoais. Ele pode ser estabelecido em um ou em vários locais, com suporte eletrônico ou físico. Então, seu computador é uma base de dados. Titular é o dono dos dados. É a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, que são o objetivo do tratamento. Então, todos nós somos titulares dos nossos dados pessoais. Controlador, aí vai entrar uma série de conceitos muito importantes. O controlador é a pessoa natural, física ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, no caso dos consultórios, são os gestores, são os proprietários, no caso, nós, médicos. Se você for um médico parceiro, é o responsável pela clínica. E operador é a pessoa que vai realizar o tratamento desses dados, que vai manipular o tratamento desses dados em nome do controlador. Então, um exemplo de operador é a nossa assistente de consultório. E o encarregado? Antes eu achei difícil diferenciar encarregado de operador, mas o encarregado é uma pessoa que é indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o encarregado é o que vai passar as informações e receber as informações da ANPD. Os agentes de tratamento são o controlador e o operador, que são as pessoas que manipulam e armazenam e, enfim, tratam de todos os assuntos pertinentes aos dados do titular. E consentimento, isso é listado na lei. Eu simplesmente copiei e colei esses termos da lei. Consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, para todo termo de consentimento que você fizer, vai ter que ter uma finalidade. Depois a Ania vai falar sobre isso. E agora, o que a gente faz com esses termos, sabendo que vai ter sanções administrativas, sabendo que a gente vai ter que se adequar? O que a gente vai fazer? Todo mundo ficou, de repente, apreensivo do que pode acontecer com a gente no futuro. Puxa, agora eu vou ter que contratar várias empresas. Então, vamos ver o que a gente vai ter que fazer, como é que a gente vai se adequar. Primeiro, a gente tem que estabelecer todo o caminho percorrido pelos dados pessoais e dados pessoais sensíveis dos nossos colaboradores, dos nossos pacientes e dos nossos prestadores de serviço. Então, a primeira coisa que a gente se preocupa, é lógico, eu acho que o nosso principal interesse aqui são os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis dos nossos pacientes. Onde é que eles são guardados? Como é que eles são captados? Por quem? E quem vai ter acesso a esses dados? O segundo fator importante são as fotos do paciente. A gente, pelo menos na nossa especialidade, na dermatologia e também muitas outras, nós guardamos fotos de paciente e fotos de exame. E aqui entram também os exames em PDF que a gente recebe. Os exames de imagem, né, dos laboratórios de imagem, ressonância, radiografia, enfim. Onde é que são guardados esses dados? Isso também a gente vai ter que especificar mais para frente como é que nós vamos ter que fazer. Mas, não menos importante, são os dados dos nossos funcionários. Nós temos várias informações dos funcionários, inclusive dados bancários e outros dados sensíveis. Eles são dados compartilhados. Você compartilha os dados dos seus pacientes com o plano de saúde,
você compartilha os dados dos seus pacientes com o seu escritório de contabilidade, porque vai o CPF dele, afinal, e vai o quanto ele gastou. Você compartilha seus dados também, às vezes, com a assessoria jurídica e também com a empresa de software que você usa para fazer os prontuários dos seus pacientes. Então, diante desse compartilhamento de dados, desse armazenamento de dados e da captação de dados, é muito importante você fazer uma revisão na existência ou não, e se não existir esse tipo de contrato, você começar a fazer, porque isso vai direcionar aonde você pode identificar as falhas nesse armazenamento ou as falhas na segurança desses dados. Então, o que é sugerido é a elaboração de contratos de confidencialidade com os funcionários, com a empresa de contabilidade, com a empresa que lhe fornece o software, com a empresa que lhe presta serviço de TI. E, além disso, a gente vai falar sobre o armazenamento que deve ser criptografado. Porque você ter um provedor onde você armazena todas as suas fotos, todos os seus documentos, não basta. Você tem que estabelecer um nível de segurança adequado nesse armazenamento. Então, o que é sugerido? Como é que estão esses seus dados numa nuvem? Você tem que fazer, no mínimo, um duplo fator de autenticação. Você vê lá no seu provedor como é que você faz essa autenticação, você, na hora de acessar, ele exige 2 etapas de identificação para que, se uma pessoa entrar no seu computador, ele descobrir uma senha, já é difícil, descobrir 2 senhas é mais difícil ainda. Depois, é sugerido que você tem que criptografar todos os seus dados antes de armazenar. Existem alguns provedores que já têm os dados criptografados, como é o caso do G Suite, mas você pode usar outros provedores também e usar um sistema de criptografia que tenha esse certificado aqui, o Advanced Encrypted Standard, porque esse certificado, esse tipo de criptografia é o mais adequado e é o que tem mais garantia de segurança dos dados e de inutilização dos dados em caso de invasão dos. E, por último, eu gostaria de falar que você tem que definir as permissões. Então, desde o seu computador lá, se você tem o seu computador na sua sala e você, de repente, saiu para a sala de procedimento para fazer um procedimento e seu computador ficou ligado. Você tem que definir o tempo que ele vai ficar ligado, porque ele vai ficar vulnerável lá. Qualquer pessoa pode colocar um pendrive ou fazer uma cópia dos seus arquivos e você nem fica sabendo. E também dos dados que são compartilhados. A gente tem muito drive compartilhado e tem que ser definido muito bem quem pode ser apenas leitor, quem pode ser editor desses documentos. E tudo isso tem que ser colocado em relatório. E quem é que vai fazer todos esses relatórios? Quem é que vai te orientar? Olha, agora você vai fazer backup disso, você vai fazer backup daquilo, você vai armazenar aqui, você vai contratar uma empresa, ou você não vai? Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Ânia, que vai fazer algumas considerações e dar algumas ideias do que a gente pode fazer daqui para frente para começar a se adequar. Obrigada, gente. Ana, resumindo, eu acho que a gente precisa de um apoio mais do que nunca dos nossos TI, né? A gente precisa que eles nos orientem de cada quanto tempo isso que você falou e o que a gente tem que fazer com isso. De modo prático, assim, o que nós já fizemos, inclusive na clínica, é chamar todos os funcionários para uma reunião. E, no nosso caso, a advogada estava presente, ela explicou toda a sensibilidade, a importância que os dados dos nossos pacientes têm. Então, para que os nossos colaboradores eles saibam de como isso é grave e é sensível, que eles não devem, não podem comentar nada e muito menos expor nenhum tipo de dado. Então, ela fez essa reunião e nós também bolamos um termo de conduta, que aí ali ela já colocou muitas outras coisas, não só relacionadas à LGPD, mas em toda a questão de ética que se espera de um colaborador.
Então, estando ciente de que aquela é a forma de funcionar dentro da clínica, caso ocorra algum vazamento, eu acredito que, é claro que nós seríamos também responsáveis, porque os dados seriam, né, confiados a nós, mas eu acredito que os colaboradores também teriam a sua responsabilidade, porque eles foram informados que eles não deveriam expor esses dados, né? Então, esse termo é bem completo, ele tem várias páginas, e ali nós citamos eh, como os nossos funcionários têm que se comportar, e eles assinam isso. A gente vai disponibilizar isso para os nossos seguidores, né, para quem assiste os nossos vídeos. A gente vai deixar um link no Instagram, né, Ana? Na É, nossa Linktree no Instagram do Dr. Staff. sim, vamos deixar aqui também no canal do YouTube, na descrição do nosso vídeo, todas as referências, os links das leis, o link também da própria ANPD sobre a entrada em vigor, de como está sendo o processo de fiscalização, em que parte está a definição dos órgãos que vão nos fiscalizar, porque isso vai ter que ter um controle a nível estadual e municipal, porque a NPD tem que chegar a cada estabelecimento, né? Então, isso vai ter que ser definido como isso vai ser fiscalizado. Então, a gente vai deixar todos os links lá para vocês. Inclusive o link para vocês contemplarem esse termo que a doutora Mirella Murad gentilmente nos cedeu, através da doutora Ânia. A gente também deixou de pedir para os pacientes para que eles falem os dados pessoais na nossa recepção. Então, ou a pessoa escreve, ou a gente ou nos envia previamente por e-mail, ela pode escrever na nossa frente em papel, e nós transcrevemos para o sistema para que ela não verbalize os seus dados pessoais, eventualmente na frente de uma outra pessoa que esteja ali no momento. Então, eu acredito assim, resumindo, né, de modo prático, chamar os nossos funcionários, mostrar a implicância disso, tenhamos os termos assinados, nós vamos disponibilizar também um termo de uso de imagem, inclusive do uso de imagem dos nossos funcionários, porque uma vez ou outra eles podem aparecer, lá na clínica elas sempre aparecem, né, nos vídeos que a gente faz para Instagram, para YouTube, para outras mídias. Então, que nós tenhamos com cada funcionário um termo assinado de que elas autorizam o uso da imagem, do áudio, e definindo para que serão essas imagens, esses áudios, né? Então, nós vamos disponibilizar isso também. No caso de nós pedirmos autorização aos nossos pacientes para mostrar algumas imagens de alguns resultados dos nossos tratamentos dentro da clínica. A gente não pode mostrar pré e pós nas mídias, mas quando a gente vai explicar, ou mesmo na TV que fica na sala de espera, isso pode ser mostrado. Mas a gente tem que ter autorização do paciente, dizendo em que condições essas imagens vão ser mostradas, se ela quer que não seja identificado, então que a gente tape os olhos, enfim, a gente sempre faz isso quando ele autoriza. Mas é bom que isso esteja especificado e que será única e exclusivamente para demonstração entre médicos, em aulas, ou para demonstrar o nosso trabalho para outros pacientes que fossem fazer o mesmo tipo de procedimento. Tudo isso é importante que seja salvo, que a gente tenha isso, para que numa eventual denúncia, não sei, a gente tenha como se defender. Nós temos que ter essa comprovação de que os nossos outros colaboradores externos, como advogados, contadores, o próprio pessoal da TI, que eles estão agindo também de acordo com essa lei, que eles nos deem por escrito, que eles não deem uma prova, digamos assim, que eles também assumem a responsabilidade por esses dados, né, Ana? Nós somos, a responsabilidade é nossa, claro, o paciente confiou a nós, mas no eventual vazamento, a gente tem que ter como mostrar que nós fomos diligentes, que nós tomamos cuidado com isso, e que uma terceira pessoa que nos prometeu que esses dados estavam bem cuidados, acabou
não tendo tanto cuidado como nós. Então, é uma divisão de responsabilidade para a gente se proteger. Mas o desespero que está acontecendo por aí de se contratar escritórios de advocacia para se adequar, para fazer mil coisas e pagando mensalidades assim por tempo longo, assim, vou te pagar tanto por 6 meses, a própria Mirella não validou essa informação de que isso seja necessário. Então, o que a gente tem que fazer para se adequar no momento é isso. Novas coisas vão surgir, lógico, a gente vai ter que ficar antenado. A gente se propõe, né, Ana, até a divulgar para o pessoal do Dr. Staff as alterações que possam vir a surgir. É uma coisa nova que está totalmente em andamento e as atualizações virão, certamente. Isso vai mudar muita coisa. Mas, por hora, acho que de quem a gente mais precisa de ajuda é da TI. É verdade. Agora eu fico atenta, porque agora no momento do check-in do paciente, principalmente do paciente novo, a gente vai ter que ter um termo de consentimento do armazenamento de dados dele. Ele vai ter que consentir, porque ele vai fornecer, pelo menos, ele tem que dar documentos quando chega no consultório. E, inclusive, a portaria, né, do prédio exige documento e É imagem. verdade. Né? Então, a gente vai ter que especificar para que é essa imagem que a gente está, né, fornecendo, porque isso tudo vai ter que ser muito bem documentado a cada finalidade de dados sensíveis. Então, por exemplo, ele vem para uma consulta e, por exemplo, é uma revisão de procedimento. Você vai armazenar essa foto. Então, já no primeiro contato com o paciente, os pacientes novos, a gente pode colocar no mesmo termo, olha, nós vamos tirar fotos quando for nas consultas e quando o tratamento exigir, esses dados serão armazenados e não serão divulgados nem compartilhados, e os seus documentos, como CPF, RG, né, todos o nome dos familiares e inclusive o prontuário serão de propriedade, né, de custódia da nossa empresa, mas o prontuário, com certeza, pertence ao paciente, né? Mas os dados que possam comprometer a segurança do paciente, isso vai ser responsabilidade nossa. Então, ele vai ter que estar de acordo em fornecer esses dados e que esses dados serão armazenados lá e que a gente vai ter um sistema de segurança para poder armazenar esses dados. Então, a partir de agora, eu já vou começar fazendo os pacientes novos e nos que vão voltando, a gente vai, olha, Verdade. esse termo, provavelmente eu vou incluir no próprio cadastro inicial, se ele for preencher sozinho, eu já deixo lá para ele assinar, vai ter que ser uma coisa rápida, que o paciente não gosta de ler nada, de letrinha pequena, nada comprido, né? Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira sucinta, mas e também temos que fazer de uma maneira que ele entenda completamente o que está acontecendo, né? E a gente vai ter que dar um jeito de digitalizar tudo isso, né, Ana? Porque não tem como guardar tudo isso de papel. Não, mas de jeito nenhum. O documento digitalizado não é tão pesado, né, Ana? Assim, não é uma coisa que vai pesar tanto, mas imagine tudo, todos os que entram, né? Todo o teu cadastro ter. Talvez a gente veja com a empresa de software se a gente pode colocar esse termo já no cadastro. Lá no consultório, eles têm como preencher o próprio cadastro no iPad, mas por motivos da segurança da pandemia, a gente não está fornecendo o iPad para eles porque é uma fonte de contaminação, né? Então, Pois é. por enquanto, a gente estava perguntando esses dados verbalmente, mas eu vejo que eles não gostam de ficar falando os dados, né? Ninguém gosta de falar a data de nascimento na frente de todo mundo, né? Sim. O CPF, né? A gente fica um pouco constrangido. Então, eu vou começar a pedir para eles escreverem numa prancheta e já vou dar, por enquanto eu vou imprimir e já vou colocar o termo de consentimento. Pelo menos dos dados, né? O termo de consentimento de cada procedimento, aí vai vir separadamente. O ideal seria que eu acho que isso vai acabar acontecendo, que as empresas de software, dos softwares que a gente usa na clínica, já tenham esse dado ali e que por biometria, talvez, fique cadastrado ali que o paciente estava ciente, né, de tudo isso, esse termo, como você citou, que ele já esteja ali dentro, já fique salvo junto com o prontuário e os outros dados que ele nos forneceu.
Por enquanto, nós vamos ter que abrir mais uma pasta e fazer os termos, ou então no próprio prontuário do paciente, né? Acho que dentro do prontuário. Né? Eu acho que é isso, então, Ania. Eu acho que falamos tudo, pelo menos a respeito do que existe de informação a respeito dos consultórios médicos. Na verdade, ainda ninguém definiu como é que vai ser feito, assim, exatamente o passo a passo e como a gente vai ter que armazenar, o que tem que conter os contratos, ainda não se sabe. Por enquanto, a gente vai orientar para adequar todos o passo a passo do caminho dos dados, desde que o paciente entre em contato por telefone, inclusive. Com relação às fotos, Ana, eu sei que tem muitos colegas que armazenam em HD convencional, assim, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que dividir essa responsabilidade. Então, os aplicativos de armazenagem de fotos, eles têm que ser corresponsáveis, né? Aí, primeiro que você não gasta tanto espaço e você tem alguém que seja responsável por aquilo. É verdade, Ania, porque fica impossível você gravar tudo dentro de um computador, né? Impossível você ter tanta imagem depois de tantos anos de carreira. E assim, a gente vai ter que escolher, né, os certificados todos de segurança que essas empresas têm, e lógico que vai ser um serviço pago, né, Ania? Porque o serviço gratuito, eles têm um limite de armazenamento pequeno, né? Não é para a empresa, né? Então, esse serviço vai ser pago, quanto mais seguro, mais caro vai ser esse serviço, mas, em compensação, você vai ter a comodidade de não ter o espaço todo tomado e também vai ter a comodidade de um corresponsável pelo armazenamento de dados e pessoas especializadas em segurança, inclusive, né? Especializadas nisso, exatamente. Não tem espaço para amadorismo. Verdade. Tá ótimo. Então, ótimo. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Então, vamos deixar todos os documentos na descrição, um link para adquirir os documentos e todas as referências dessa aula. Ania, obrigada, viu? Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.